que os crentes batizam quando são adultos? Você já perguntou isso alguma vez? A outra pergunta: o que acontece se eu não batizar? O que acontece comigo se eu não batizar? Terceira pergunta: quem foi que disse que eu preciso batizar? Quem disse? A quarta pergunta: se eu batizar, eu preciso pertencer a essa igreja onde eu batizei para o resto da minha vida? E a quinta pergunta: depois que eu batizar, eu não posso mais pecar? Se você tem alguma dessas perguntas na sua mente, eu quero tentar responder elas para você, mas não no meu próprio entendimento, na Bíblia, ok? Por que os crentes batizam quando são adultos? Adultos. Eu vou responder essa pergunta lá em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ok? Tinha um homem com o nome de Nicodemos. Ele foi visitar Jesus à noite. Ele à noite procurou Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não tinha perguntado nada disso para Jesus, mas Jesus já tinha lido o coração de Nicodemos. Ele lê seu coração, ele sabe o que você pergunta. Às vezes você fala assim: não, eu nem tô querendo saber isso não, mas Jesus sabe o que você quer, por isso esse vídeo chegou em você. Você pode tentar enganar seu marido, seus filhos, até você mesma. Mas Jesus ninguém engana. Ele sabe o que o seu coração está questionando. E Nicodemos chegou ali e não falou nada disso. Ele só falou assim: ó, Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com o Senhor não pode realizar o que o Senhor está realizando. Então eu sei que o Senhor é um mestre. Que parte aqui ele falou alguma coisa sobre batismo, nascer de novo? Nenhuma parte. E Jesus falou assim, ó: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos questionou. Olha só o que ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus disse: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 2 vezes ele disse: não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino e não pode entrar no reino. O que é nascido da carne, ele continuou, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele quer dizer aqui? Que nós nascemos da carne da nossa mãe, nós nascemos em carne. Nascemos da carne da nossa mãe e estamos em carne no mundo. Só que vai chegar um momento na nossa vida que nós precisaremos nascer do Espírito. Nascer de novo. Ele falou: você já nasceu uma vez, agora você precisa nascer outra vez. Nascer outra vez. Ok? Então, por isso, quando alguém te pergunta por que os crentes batizam quando são adultos, porque eles estão nascendo de novo, só que dessa vez no Espírito, certo? O que acontece se eu não batizar? O que acontece se eu não batizar? Eu vou responder essa pergunta em Marcos 16, do 15 ao 18, ok? Marcos 16,
do 15 ao 18. Marcos 16, do 15 ao 18 diz assim: E lhes ordenou. Quem lhes ordenou? Jesus ordenou. Jesus ordenou. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ele estava falando para os discípulos, enquanto você estiver indo para o mundo inteiro, proclame o evangelho. Proclame o evangelho. É isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou proclamando o evangelho, ok? Aquele que crer no evangelho, você crê no evangelho, você crê na Bíblia, você crê nas palavras que Jesus deixou para nós? Você crê ou não? Você fala assim, eu creio em algumas partes e em outras não. Então você não crê. Então você não crê. Você tem que crer no evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. O que é o evangelho? Às vezes você fala assim, mas o que é o evangelho? O evangelho é quando os discípulos iam, que nem ele falou assim, proclamar o evangelho a toda... Detalhe, gente, presta atenção nesse pequeno detalhe, proclamai o evangelho a toda criatura. O que é uma criatura? Criatura. Não, ele não falou assim, proclamai o evangelho a todo filho. Ele disse criatura. Ele não disse filho. Um cachorro é criatura, um gato é criatura, uma árvore é criatura. Tudo é criado por Deus. E nós somos criação de Deus. Somos criaturas. Nós vamos passar a ser chamados de filhos por adoção através de Jesus. Todo mundo é filho de Deus. Você está equivocado. Jesus, aqui em Lucas 16, 15, ele diz assim, e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E a criatura, e a criatura que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Lá na frente tem uma passagem que fala que nós somos adotados por Jesus, através de Jesus. Deus o Pai nos adotou através de Jesus. Então não é todo mundo que é filho, ok? Essa aí é outra coisa que a gente pode conversar depois, outro dia. Mas nós vamos falar do batismo. É muito profunda a palavra, né? A gente vai vendo, já vai saindo para lá, aí volta aqui. Vamos voltar aqui no batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então a pergunta foi, o que acontece se eu não batizar? Se você não batizar, você não é salvo porque você não crê. Porque só quem crê batiza. Você entendeu? Quando você crê, você fala assim, eu quero fazer tudo que Jesus falar para mim fazer, porque eu o amo. Porque eu amo Ele. Eu creio que Ele é meu Salvador. Eu creio que Ele derramou cada gota daquele sangue naquela cruz por minha vida. Eu creio nesse amor. Eu creio que Ele é meu Salvador. Eu creio. Aí Jesus olha com os olhos de amor dele para você e diz, então, batiza. Você precisa nascer de novo. Não é tipo assim uma ordenança, é uma necessidade do cristão. É uma necessidade. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, por isso você não está entendendo as coisas. Quando você nascer de novo, você vai compreender as coisas espirituais, Nicodemos. Quando você nascer de novo, o Espírito Santo vai te preencher e vai te conduzir. Você precisa tomar essa decisão de querer estar comigo, de querer conhecer as coisas espirituais. Você precisa conhecer.
Vamos para a terceira pergunta? Não, é a terceira. Quem foi que disse que eu preciso batizar? Quem disse? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus disse que você precisa, aqui nessa passagem em Nicodemos, ele disse assim, ó, é necessário, Nicodemos, que você nasce de novo da água e do Espírito. A água e o Espírito vem junto, ok? Ó, da água e do Espírito. Vai nascer da água e do Espírito. As coisas da carne vai se compreender pela carne, as do Espírito vai se compreender pelo Espírito, vai nascer pelo Espírito, vai nascer do Espírito, ok? Quer entender a Bíblia? Lê, não entende? O Espírito te revela. Não sabe orar como convém? O Espírito te revela. Não sabe o caminho que você tem que tomar? O Espírito te mostra. Não sabe como curar uma dor na sua alma que você, nem médico, nem psicólogo toca? O Espírito toca. Ele te conduz. Ele te revela o Pai e ele te revela Jesus. É o Espírito Santo. Você precisa nascer de novo no Espírito. Aí a quarta pergunta fala assim, ó. Se eu batizar nessa igreja, eu preciso pertencer a ela até o final da minha vida? Não necessariamente, ok? Vou tentar explicar de uma forma assim que não escandalize, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, então eu não preciso ir para a igreja. Então eu não preciso isso. Então eu não preciso aquilo. Tem uma passagem na Bíblia que é aqui, ó. Atos 8, do 26 ao 39. Então um anjo do Senhor falou, Filipe, apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém. Ao que ele se levantou e foi. No caminho ele encontrou um etíope eunuco, administrador dos tesouros lá. Ele estava retornando para casa, sentado numa carruagem e lendo o livro do profeta Isaías. Detalhe, presta atenção nesse detalhe. O que o eunuco estava fazendo na carruagem, voltando lá para o palácio? Ele ia lendo o profeta Isaías. O que ele estava fazendo? Ele estava lendo a palavra. Ele estava lendo a Bíblia, ok? E aconteceu que o Espírito disse a Felipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Quem dirigiu Felipe até a carruagem? O Espírito Santo. Então, o que eu disse para você, quem vai dirigir você vai ser o Espírito Santo. Quem vai mostrar para você aquela pessoa que você tem que falar do Evangelho? O Espírito Santo. Quem vai convencer você que você está pecando? O Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo dirigiu Filipe até essa carruagem para falar com esse eunuco. Ele se aproximou da carruagem e disse assim, e muito interessante essa passagem, eu amo ela. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, compreendes o que está lendo? E ele lhe replicou, como eu poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu para que Filipe sentasse ao lado dele na carruagem. Presta atenção nessas 3 coisas que eu li aqui, olha só. Filipe perguntou para ele, você está entendendo aí o que você está lendo? Eu pergunto para você, você entende o que você está lendo? Você consegue entender o que você está lendo na Bíblia? Você lê a Bíblia e você entende? A pergunta que Filipe fez para o eunuco eu faço para você. Você está entendendo o que você está lendo na Bíblia? Aí o eunuco disse assim, ele foi muito sincero, você também precisa ser agora. Aí o eunuco disse assim, como eu vou entender se ninguém me explicou? Como eu vou entender se ninguém me explica? Esse vídeo aqui é isso. Você pode estar pensando assim, como eu vou saber se ninguém me fala? Então você precisa de alguém para te ajudar nessa caminhada. Que te explique, que te ensine. Uma pessoa que tenha o Espírito Santo de Deus.
que ele te ensine com facilidade, com humildade. E ele disse isso, ele disse, como que eu vou saber se ninguém me ensina? Aí o que aconteceu? Filipe sentou ali, o eunuco parou a carruagem e começou Filipe explicar Isaías para ele. E era justamente aquela passagem que falava de Jesus. E quando ele falou, quer ver só qual passagem que foi? O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. E Filipe foi lá e começou a falar daquela passagem. Daqui a pouco ele chegou em quem? Em Jesus. Ele pregou Jesus para o eunuco. E aí o eunuco disse assim: olha, ali tem água. O que impede eu ser batizado? O que impede eu ser batizado? A palavra entrou no coração dele. Ele creu em Jesus. Ele creu no que Filipe disse. Filipe foi enviado naquele momento, naquele exato momento, naquela estrada para falar com aquele eunuco, e o eunuco creu. E ele disse para Filipe: o que impede eu de ser batizado? Ele disse: se você crer, nada impede. Nada, nem ninguém. E ele disse: eu creio em Jesus. Eu creio que ele é o Filho de Deus que pisou nessa terra e morreu por amor a mim. Eu creio. Então, se você crê, nada impede de você ser batizado. Nada impede de você nascer da água e do Espírito. Porque a partir de agora que você nascer da água e do Espírito, ele vai te revelar a palavra. Eunuco, você não vai mais ler Isaías sem compreender. O Espírito vai te revelar a palavra. Você que está me ouvindo agora não vai mais ler a Bíblia e não entender nada. O Espírito Santo vai te revelar. Você não vai mais andar sozinho no seu próprio entendimento. Você vai ser guiado pela sabedoria de Deus, o Espírito Santo. Você quer isso para você? Você quer? Você quer ler a Bíblia e entender ela? Você quer acordar e tomar um café com Jesus e falar: hoje eu vou ler o livro de Mateus. Ai, que lindo! E você vai ser colocado lá dentro do Evangelho. Você vai ver como se você estivesse junto com aquela multidão. Você vai ser aquela mulher do fluxo de sangue. Você vai ser aquela mulher da beira do poço. Você vai olhar para os olhos de Jesus, você vai entender Pedro, você vai se colocar no lugar de Pedro. Você vai se colocar no lugar do eunuco, você vai se colocar no lugar de Filipe. Você vai conhecer Jesus face a face, você vai conhecer ele na intimidade, porque o Espírito Santo vai te revelar. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Vamos para a próxima pergunta? A pergunta era: eu tenho que pertencer a essa igreja até o fim da minha vida? Talvez você não vai pertencer, você vai mudar de cidade, você vai mudar de estado, você vai mudar de país. Mas ela não vai mudar. Ela vai com você. O eunuco foi embora e Filipe foi para o outro lado. O eunuco foi para cá,
Filipe foi embora. Quem foi com Filipe? A palavra e o Espírito. Esse é o mais importante. Eu não sei se você já sabe sobre Apocalipse, que vai ter uma época que vai haver uma perseguição tão grande que as igrejas vão ter que ser fechadas por tanta perseguição. E se a igreja for fechada, a que você frequenta, você ainda vai andar com a palavra? Você vai ler e vai entender a palavra? É por isso que é necessário você nascer de novo. E a última pergunta vai ser essa. Depois que eu batizar, eu não vou mais pecar? Vai. Você vai. Mas agora você vai ter um ajudador que vai te ensinar. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Não é fraqueza de músculo, é fraqueza de lutar contra o pecado. O Espírito vai nos auxiliar, ok? Ele vai nos auxiliar na nossa fraqueza, ele vai nos auxiliar na oração, porque não sabemos como orar. E aí na sua palavra aí, ó, o 8:26. E o Espírito vai interceder por nós. O Espírito Santo não é outro intercessor, é o Espírito Santo que vai interceder por nós. É Ele. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E o que passar disso vem do maligno. E eu vou estar lendo também em Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você entendeu isso daqui? Já não é mais você que vai viver, é Cristo que vive em você. Ele vai te direcionar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te ensinar a não mentir mais, ele vai te ajudar nos pecados que você cometia, que você não conseguia ter força para vencer. Ele vai ser a sua força e ele vai te convencer, ele vai convencer você. Então, tira essas dúvidas da sua mente que podem estar te impedindo de nascer de novo. Você tem que entender quão importante é, o que você vai ganhar com isso. Tem gente que olha como perda. Nossa, eu vou perder muita coisa. Não, você vai ganhar. Você vai ganhar a força que você precisa, o Espírito Santo para te dirigir, o discernimento na palavra, independente de você não precisar ter que alguém te explique. Você vai começar a ler e você vai entender tudo. E Jesus vai falar face a face com você. E você vai estar fazendo mais uma das coisas que agrada a Ele. Creia nele. Creia nele. Essa decisão é sua, é só sua. Independente, você não pode ir porque, meu marido pediu para mim ir. Minha namorada disse que se eu não batizar, ela não casa comigo. Infelizmente, tem muitas pessoas que batizaram assim. Eu acho que eu até fiz uma outra pergunta aqui, né? Será que o meu batismo foi verdadeiro? Eu vou colocar 3 perguntas aqui para você. A primeira, você batizou quando você era um bebezinho? Você sabia o que você estava fazendo? Você tinha escolhido Jesus? Você tinha fé? Você declarou, eu creio em Jesus, por isso eu vou ser batizado e vou ser salvo. Não, você era um bebê. Então, esse batismo, você sabe a resposta, se valeu ou não. Segundo,
Você batizou porque a sua esposa disse que você precisava batizar, senão ela não ia ficar mais com você? Você batizou porque a sua namorada disse que se você não batizasse, ela não ia se casar com você? Você batizou para conquistar alguém dentro da igreja? Você batizou por uma ordenança ou medo de um líder que chegou em você e disse você precisa batizar? Você batizou por uma emoção, tava todo mundo lá, tava lindo, maravilhoso, e eu vou lá também, que eu também quero sair na foto? Você sabe a resposta. Se o seu batismo valeu ou não. O batismo válido é aquele decidido. É aquele batismo consciente. É aquele batismo que você sabe o que você está fazendo. Esse é o batismo válido. Eu espero poder ter ajudado você a se decidir. E eu vou deixar uma palavrinha aqui para você, ó. Confia em Deus, na palavra dele, e não no seu próprio entendimento. Amém?